Aleluia. O grupo de louvor pode sentar também, todos hoje. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de saber quem não estava aqui no domingo passado. Quem não estava no domingo passado? Uma pessoa lá atrás, um casal, umas 20 pessoas aproximadamente. Então deixa eu chamar uma pessoa muito importante aqui também para mim. Vem cá, amor. Aleluia. Deixa eu lhe dar uma boa notícia que você já deve estar sabendo, mas vou dar pessoalmente, né? Eu casei. Com ela fazem 15 anos. Mas eu casei com esta igreja. Amém? Domingo passado, ocorreu a formalidade da transição, onde o pastor Gustavo, que tinha feito um trabalho belíssimo preparando a igreja para nos receber, ele teve que antecipar a sua viagem por questões de mudança, né? Foi para Brasília, mas deixou tudo preparado, a igreja com expectativa, e quando nós chegamos, o princípio de honra foi estabelecido. E onde há honra, há glória. Onde há honra, há glória. Então eu, Rodrigo Botelho, minha esposa Flávia Botelho, fomos recebidos aqui e nos casamos com essa igreja. Amém? Pode sentar, amor. Aleluia. Antes de começarmos a ministrar, eu gostaria de honrar algumas pessoas que aqui estão presentes. Não vou estar fazendo isso todos os cultos, só aqueles que vinham a direção para isso. Então é com Deus e comigo, amém? Eu queria honrar aqui, cadê minha sogra? Ela não gosta que eu fique chamando ela para aparecer muito, mas eu gostaria de honrar a minha mãe e sogra, Vânia. Gostaria de honrar também a presença nesse primeiro domingo que eu estou ministrando para essa igreja, irmã Dalga, uma mãe de oração. Amém? E gostaria de honrar de uma única vez aqueles que fazem parte de minha família. E eu digo família terrena mesmo, e herdei por casamento, inclusive. E aí eu gostaria que ficassem em pé todos, né? Taylor, Açucena, Sherlinha, Nancy. Se eu não estiver vendo mais alguém da minha família, quem? Cleito, já fiz ele se levantar 2 vezes domingo passado e agora, mas não vai dar em mim não. Amém. Eu gostaria que vocês pudessem honrar essas pessoas com uma salva de palmas, amém? Amém. Aleluia. São pessoas que há alguns anos vêm acreditando no meu chamado e investindo na minha vida, amém? E eu gostaria também de honrar aqui a presença do nosso irmão Gilson, diretor do Rema em Pontezinha, e sua esposa. Fugiu o nome agora, perdoe. Aldenir, sejam muito bem-vindos também. É algo profético você estar aqui, você sabe disso, né? Fizemos o Rema na mesma época, e você estar aqui hoje representando como diretor de um Rema. E eu me casando com essa igreja. Então há algo profético na sua presença aqui. Amém? E meu nobre e amado pastor Taylor e a Açucena, são pastores presidentes do Ponto de Pregação, Verbo da Vida em Timbaúba. Sejam muito bem-vindos. É algo profético também você estar aqui presente, vocês sabem disso. Eu me lembro de uma viagem bem específica, e eu me lembro do teu sorriso, o teu jeito. Parece que eu estou dirigindo e você está do meu lado aqui. Onde fomos ali para Santa Cruz do Capibaribe, voltamos, e algumas experiências no carro poderosas. É profético você estar aqui. Amém? E quando você descobrir o que é que eu vou ministrar, que você vai dizer, uau, era para eu estar aqui mesmo. Amados, Deus, Ele trouxe uma palavra no meu coração e eu vinha meditando nela. Os fundamentos foram estabelecidos, mas algo novo aconteceu quando eu estava ali, louvando a Deus. Uma inspiração veio no meu coração, uma unção nova, fresca, e eu tenho uma responsabilidade de transmitir para você o que o Espírito Santo está buscando no Pai e me entregando. O que para algumas pessoas pode parecer prepotência, né? Dizer, eu vou falar o que Deus está falando. Para mim, eu já pensei assim há tempos atrás, quando alguém falou isso. Se você não pensou, glória a Deus, mas eu já pensei. Mas, amados, quando nós entendemos que de nós mesmos não temos nada que dar, realmente dependemos do Espírito Santo falar algo através de nós.
Porque o que eu poderia falar para vocês ou contar, poderia mexer com as tuas emoções. Mas o que vou ministrar essa noite, o próprio Deus vai confirmar com a boa mão dele. E transformação vai acontecer. O que estava bom vai ficar melhor, o que estava ruim vai ficar bom. Por quê? Porque Deus é aquele que confirma a sua palavra. Você pode fechar os teus olhos e dar graças a Deus por aquilo que vem no teu coração. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo. Obrigado pelo alimento que o Senhor fez chegar até nós nesse dia. Obrigado pelo transporte que o Senhor fez chegarmos aqui. Aqueles que vieram a pé, aqueles que vieram de carro, de ônibus, de bicicleta. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde, Pai, para estarmos aqui presentes, unidos como família, adorando a um só nome, a um só Deus. Você, Senhor, que é o Deus verdadeiro, vivo e que age no meio de nós. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia. Amados, hoje eu vim falar com vocês sobre um romance. Uau, um romance. Eu estava meditando na palavra que eu tinha colocado para dentro, e o Espírito Santo estava trazendo para mim algo tremendo. Quando Deus criou o homem e a mulher, é interessante que vemos no primeiro livro da Bíblia uma apresentação dos personagens principais. Uma apresentação. Primeiramente, Deus. E ele apresenta logo o Espírito Santo pairando por sobre as águas. E ele apresenta logo que havia uma situação onde havia um caos e precisava de transformação. Aleluia. E ele prepara tudo, como um casal que está aguardando o filho chegar, 9 meses, sendo gerado na barriga e sendo preparado o quarto, sendo preparado as roupinhas, sendo preparado até muitas vezes as fraldas, né? Veja que é algo que não parece nem tão honroso, mas sendo preparado, fralda para limpar. E o casal prepara com amor. E se for o primeiro filho, então pronto, é exagerado em tudo. No segundo ele já entende que não precisa tanto exagero, porque Deus é o Deus do exagero e Ele provê. Mas no primeiro é exagerado em tudo. É tanta fralda, tanta fralda, tanta fralda, tanta fralda. Tive 2. Aleluia. Mas Deus, como Pai, Ele ainda é mais cuidadoso. E Ele criou tudo perfeito e colocou o homem e a mulher. E Ele trouxe o entendimento que o homem tinha a sua semelhança. E Deus falou comigo hoje à noite, enquanto estávamos louvando. Porque Adão era nele, desfrutava de todas as coisas. Porque Adão era em Deus, expressava Deus aqui na terra, a imagem, a semelhança. Por causa disso, todas as coisas foram dadas para ele desfrutar. Então a Bíblia, depois que Adão e Eva caem, a Bíblia, Deus se apresentando ao homem, progressivamente se revelando, para que o homem volte a ter um entendimento. Que quando o homem tornasse a semelhança dele aqui na terra, ele vai voltar a ter todas as coisas que Adão antes da queda tinha. Um romance. Deus teve o seu filho afastado, homem e mulher, e toda uma descendência. Então ele começa a se revelando para o homem, dizendo quem ele é, mostrando a sua identidade, mostrando quem ele é, para que o homem entenda lá na frente que aquilo que Deus é, assim como Ele é, Ele deseja que nós venhamos a ser aqui na terra. Parece uma afirmação forte, né? Mas vamos ver isso na palavra. Assim como Deus é, Ele deseja que você seja. Aleluia. Você pode abrir em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Aleluia. Meu Deus, me ajuda a passar como o Senhor passou para mim. Aleluia. Versículo 7. Eu preciso urgente de um microfone auricular. Vai chegar.
Eu não estou pedindo a você não, estou dizendo que vai chegar. Aleluia. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Você pode dizer comigo: amemo-nos uns aos outros. Eu continuo para lhe ajudar. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A mensagem de hoje à noite é: Deus é amor. Aleluia. Eu quero te avisar que realmente você não está no enterro, você está na igreja. Então eu não me importo se você dá uma glória a Deus, aleluia, se você corre, pula, grita, não me importa. Não se preocupe em manter a ordem, porque Deus é o Deus da ordem. A sua alegria não é fora de ordem, a sua alegria é uma manifestação apenas do que Ele está em você. Amém? Deus é amor. Hoje eu vou investir alguns minutos só para lhe inspirar, porque muitos já sabem disso. Mas lhe inspirar que Deus, Ele é. E porque Deus é, Ele hoje à noite, Ele já está preparando uma família para colocar a cada dia a semelhança dEle mais e mais. Aleluia. Vamos continuar lendo alguns versículos. Vamos lançar a base para estarmos caminhando em cima, amém? Nisto, versículo 9, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Vamos até o 19, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Versículo 17, o finalzinho. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Primeira coisa que precisamos deixar bem claro: quem aqui ama Deus? Eu quero deixar bem claro algo que eu já aprendi, e eu creio que muitos já aprenderam. Você não amou a Deus primeiro. Você, como eu, se chegou a Deus como um pecador. Alguém que estava afastado da vontade, das instruções, do interesse de Deus para nossas vidas. Diga comigo: pecador. É o que eu era, é o que você era. Era. Mas não tenha medo se um dia você vai pecar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e Ele perdoa. Mas o fato é que quando você confessou a Jesus, essa palavra no grego confessar, ela tem como significado entrar em concordância, concordar.
Aquele que confessa Jesus como Senhor, ou seja, aquele que concorda que Jesus é o Senhor. Algumas pessoas entram aqui e ainda não concordam que Ele é Senhor da sua vida, porque ser Senhor é ser dono. Mas quando concorda e fala, quando confessa Jesus como Senhor, algo novo acontece. E o que é que acontece? Assim como Ele é, você se torna. Porque Jesus Cristo ensinou certa vez, é necessário nascer de novo, não do sangue nem da carne, mas do Espírito. E o texto que nós lemos, nós vimos que Deus nos deu do seu Espírito. O seu Espírito, que é o Espírito da verdade, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Por quê? Porque Ele nos deu. Aleluia. E esse romance que vemos falar, que estamos aqui para falar, a Bíblia relata em Gênesis, o começo de tudo, sai apresentando os personagens principais, apresenta Deus, apresenta o homem, apresenta a mulher, apresenta um entendimento de quem é a pessoa do Espírito Santo, apresenta o diabo, aquele que é o tentador. Ele mostra a queda do homem, depois mostra Deus buscando o homem e encontrou um, Abrão. Uau. E a partir da descendência de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E no último capítulo de Gênesis, nós percebemos o Senhor deixando claro os patriarcas de toda a descendência. 12 tribos. Que representa um povo que Deus fez uma aliança. Um povo que Deus restaurou. Um povo que estava indo por um caminho de idolatria, adorando outros deuses que não existem, se corrompendo fisicamente, se corrompendo espiritualmente, se corrompendo na alma, gastando como não deveria, usando dinheiro, ou seja, as riquezas do mundo para coisas que não convêm, e a humanidade estava se perdendo. Havia sacrifícios de pessoas, havia sacrifício de crianças, havia sangue sendo derramado de homens, sangue derramado de mulheres, para deuses que não existem. E Deus, nesse contexto, Ele escolhe um que Ele encontrou, Abraão. E a partir daí toda a descendência é preparada. E essa descendência que é preparada recebe uma promessa, uma aliança. Mas essa descendência, quando vem a promessa, o Messias não recebe a Jesus como Senhor. Mas Deus não rejeita essa descendência, não rejeita esse povo. De fato, fomos chamados inclusive para alcançar esse povo. Deus vai alcançar esse povo como tem alcançado. Mas porque esse povo não aceitou Jesus como Senhor, Deus foi buscar lá fora. Buscar quem? Pessoas que não tinham aliança, pessoas que eram pecadores, pessoas que estavam indo para o inferno. E Ele buscou, e através de Jesus Cristo, pela graça, fomos encontrados. Se há alguém aqui presente que é descendente direto do povo judeu, você tem uma aliança. E você foi alcançado a partir dessa aliança. Mas ainda assim você precisa da graça. Mas se não tem, meu amado, minha amada, é a prova que a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que pensávamos. Não é baseada em leis, em ritos. Não é baseada em costumes do pode e não pode. Igreja não é isso. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é uma religião. Religiões é o homem ou a mulher tentando alcançar a Deus. Cristianismo é Deus vindo e alcançando o homem. E esse mesmo Deus, como diz o pastor Edilson Lira, o Edilson de Lira, pastor, presidente do Verbo da Vida de Petrolina. Esse mesmo Deus, Ele é especialista em restaurar sonhos. Aleluia. Você estar aqui porque Deus deseja se manifestar com o seu amor, restaurando os teus sonhos. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus é o Deus que vai lá no mundo e vai buscar o que você perdeu. Vai santificar pela sua palavra e vai lhe entregar. Aleluia. Para quê? Para que Ele possa lhe capacitar para você ir agora como um missionário dEle lá no mundo. E buscar o perdido e trazer para cá. Para quê? Para continuar esse ciclo. E você traz para o reino de Deus. E os sonhos são restaurados. O propósito é restaurado. Diga comigo, há um propósito para a minha vida. Aleluia.
Amados, fomos chamados para influenciar cada segmento, cada camada da sociedade, cada área. Na área da iniciativa privada, na área da iniciativa pública. Fomos chamados para influenciar, fomos chamados para transformar. Por quê? Porque Deus é amor e Ele nos fez amor e agora precisamos amar. Aleluia. 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 A família Moraes está aqui presente? Moraes? Ah, é você? Seu esposo está aqui presente? Ah, é você? Os filhos também. Mas vocês dois podem vir aqui à frente, por favor. Não fique preso à liturgia, amém? Aleluia. Primeiro fique de frente para a igreja. Igreja essa família Moraes. Agora fique de frente aqui, por favor. Vem cá, amor, por favor. Aleluia. Desde hoje que eu quero meditar na ministração da palavra e só vinha a família Moraes. Família Moraes. Tá bom, Senhor. Aí eu faço o que? Eu pergunto se eles estão na igreja. É? Não. Aí eu digo o que é e depois chamo eles. Não. Só chama eles. E eu vou passo a passo de fé. E ele vai dizer o resto. Amém? Aleluia. Eu e minha esposa demos de espião também, viu? E chegamos espionando a vida de vocês pelas mídias sociais. E descobrimos um propósito que vocês têm no coração, né? É um projeto que se chama Projeto AMI, não é assim? Como é o nome? Não é eles, não é? Sim, é esse. Como é o nome? Como é o nome do projeto? Não, é uma pousada, uma casa de geriatria. É uma casa de geriatria, que cuida dos idosos. Não é isso? Sim, eu só não tenho um nome. Qualivida. É algo privado, público, de vocês, como é? Então, só repete isso, por favor. É um lar geriátrico que a gente escolheu no nosso coração para assistir e lá tem 30 idosos. Você usou uma palavra agora no início, que no microfone usou a palavra Adotar. A gente adotou. Aleluia. Eles adotaram no coração deles idosos. E aí montaram uma casa geriátrica. Agora me explica o seguinte. Eu estou há anos trabalhando como pastor. Eu estou há anos com desejo de tocar a sociedade nessa área. E não consegui fazer nada. Aí eu vou espionar vocês e vocês já estão fazendo. Vocês podem estender suas mãos para essa família aqui? Aleluia. Eu não sei como. Não sei como. Mas essa igreja vai pegar junto com vocês. Amém? Eu não sei como. Algumas pessoas teve gente que já me procurou e disse assim: se você tiver algo para dar arroz, macarrão, feijão, pode falar comigo. Pronto, já tem algo. Mas a gente não pode depender de pessoas, até porque seria pesado para uma pessoa só. Precisamos ter uma visão, uma unidade. E já que vocês adotaram esses idosos, a igreja vai adotar vocês. Não sei como ainda. Aleluia. Mas eu só sei que Deus, Ele é amor. E não adianta eu pregar aqui uma hora, não adianta eu encher vocês de versículos, se não tiver prática. E meu Deus, já tem gente fazendo na prática. Pai amado, obrigado pela vida deste casal, Pai. Obrigado pela visão que o Senhor colocou no coração deles. Nos mostra como igreja, podemos pegar junto dessa obra que eles estão fazendo, Pai. E esses idosos serem impactados com o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a boa mão do Senhor sobre a Tua vida, sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. O que era pesado já não será mais. Os resultados serão extraordinários, incomum. Resultados incomuns. E será neste ano, porque esse é o ano de uma grande colheita. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu dar um abraço aqui. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para este casal? Aleluia. Opa.
Me ajuda, Espírito Santo, porque agora eu já estou todo bagunçado. Coloca a ordem aqui. Uau! Aleluia! Amados, há tanto tempo eu prego sobre isso, eu penso sobre isso, eu sonho com minha esposa sobre isso. E tem pessoas que já estão fazendo na prática. Eu preciso me misturar. Você quer se misturar com isso? Amém. Aleluia! Eu sei que é muito bom crermos no Evangelho, que traz libertação, que traz transformação para as nossas vidas, e isso é necessário. Mas o que adianta sermos livres se ficamos presos no egoísmo, se ficamos presos em algo que é só nosso? Precisamos ser livres para amar o próximo. Amém. Aleluia! Já que o Espírito Santo mudou tudo, deixa eu procurar um texto aqui. Vá lá para, creio que é Lucas. Aleluia! Quando a gente diz assim, bagunçou, na realidade o Espírito Santo nunca bagunça, porque estava bagunçado, ele bota ordem. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aleluia. Você foi chamado a congregar numa igreja que vai andar em amor. Amém. E vai ser através de você. E de mim. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, esse entendia de lei, viu? De letra, da Bíblia, pelo menos da Bíblia até aquela época ele entendia, viu? Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Em outro texto, Jesus Cristo diz lá em Mateus que nisto se resume toda a lei e os profetas: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e amar ao próximo. Amar ao próximo. Diga comigo: amar ao próximo. Aleluia. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, geralmente o religioso quer se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Olha aqui para mim um pouquinho, por favor. Algumas pessoas hoje em dia podem estar pensando assim: tudo bem, amar ao próximo, mas se pelo menos eu soubesse quem é meu próximo. Se eu soubesse, Gilson, quem é meu próximo, eu amaria. Mas eu nem posso, porque eu não sei como fazer. Como eu vou amar ao próximo? Como eu vou assistenciar os necessitados, se eu não sei nem como? Então eu estou tranquilo, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Até usa a Bíblia, viu? Isso eu estou falando de mim no passado, tá certo, gente? E você fica em paz. E é para ficar em paz mesmo. Só não pode ficar conformado. Não podemos ser conformados. Uau. Eu creio que esta igreja foi chamada para tocar no próximo. Aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus está desenhando uma visão de uma igreja local, onde não irá se limitar a paredes de um templo. Eu fui de um tempo que você construiu uma boa igreja, um bom prédio, colocava bonito, uma fachada bonita, e as pessoas iam passando e alguns iam ter curiosidade de vir. E Deus, na sua misericórdia, abençoou muitas pessoas assim. E começou a ter o tempo onde as pessoas começaram a ser alcançadas nas suas casas. Aí já foi de alguns anos para cá. Como está escrito em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, provavelmente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, e na comunhão,
e no partir do pão. Em cada alma havia temor. E lá dentro do contexto fala que Deus iria acrescentando mais, ia acrescentando as pessoas à igreja. Comunhão nas casas. Mas Jesus fez algo enquanto esteve aqui, a igreja fez algo enquanto esteve aqui, ao ponto de em Atos, quando os apóstolos estavam lá, trabalhando no início da igreja, pessoas chegaram se queixando, porque as viúvas não estavam recebendo o alimento como deveria. Em vez dos apóstolos, aqueles que fundamentaram a igreja de Cristo, em cima da mensagem Cristo, em vez deles falarem, como assim? Como ousa vocês falarem com nós que estamos errados? Não, eles não falaram isso. Eles falaram então, vamos levantar homens para essa administração. Os apóstolos não eram religiosos. Eles perceberam que aquela reclamação era algo real. Havia uma necessidade. Pessoas estavam sem alimento. Pessoas estavam sofrendo. E eles, não temos como fazer isso. Vou levantar pessoas. Amados, eu não sei se sou eu que vou fazer ou você. Mas vamos levantar pessoas. Aleluia. Isso não isenta a minha responsabilidade. Eu desejo colocar a mão na massa. Mas vamos levantar pessoas. Aleluia. No particular, quando eu estiver conversando com algum de vocês, eu vou contar algumas coisas que poucas pessoas aqui sabem, inclusive quem trabalha comigo. Deus é tão bom que já está me colocando dentro desse contexto. Aleluia. E ganhando salário para isso. Meu Deus. Glória a Deus, irmã Fátima. Ganhando salário e tendo que ajudar a assistenciar pessoas. Mas você sabe quem é a tua provisão? Não é o salário, é Deus. A estratégia que Deus está agindo comigo é assim, mas com você pode ser diferente. Com você Ele pode fazer você prosperar na sua empresa, no seu trabalho. Sabe que Ele pode fazer chegar muitas riquezas nas suas mãos. E se você não souber o que fazer com essas riquezas, será ruim para você. Mas se você souber o que fazer, o ciclo ele continua e as riquezas não param de chegar. Por quê? Porque você não se torna uma represa, você se torna um rio e lá fora é abençoado, alcançando os necessitados, alcançando os idosos, crianças, famintos. Eu tenho um sonho. Eu só me lembro do pastor, aleluia, Martin Luther King, quando ele dizia: I have a dream. Eita, meu inglês não é bom não. I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho dele era que haveria um dia onde as pessoas não seriam julgadas pela cor da sua pele, mas pela integridade. E esse dia chegou. Tem pecadores aí que fazem diferentes, mas o fato que na igreja do Senhor já chegou. As pessoas não são mais julgadas pela cor da pele, mas pelas ações. Só que agora eu tenho outro sonho. Quem és tu, pastor Rodrigo? Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu estava num quarto e estava meditando sobre algumas coisas. Estava na sala. E o Senhor falou comigo: pega aquele livro e dê uma olhada nos capítulos. Mas eu estava querendo meditar na palavra. Religiosidade. Faz alguns meses. Já passou alguns meses. Eu queria meditar na palavra. Ia pegar um livro que não era crente. Não era um livro evangélico. Mas eu disse: essa voz eu conheço. É Deus. Então nem titubeei. Ele falou, eu peguei. Mas na minha mente, eu quero a palavra. Mas peguei. Um livro chamado, eu só me lembro essa palavra, mas é O Poder do Hábito. Não é assim? Meio vermelho, amarelo. E eu fui ver os capítulos. Dentro dos capítulos encontrei dois que me chamaram, um que me chamou a atenção. Que falava de algo que aconteceu na história do contexto do pastor Martin Luther King. E falava também o contexto do que aconteceu na vida de um pastor. Um pastor chamado Rick Warren. E eu me lembro que alguns meses antes, eu não me lembro bem o prazo aí, o tempo aí, mas um bom tempo antes, Deus falou comigo, porque eu estava pastoreando uma outra igreja, um ponto de pregação, uma outra igreja, e havia um desejo muito grande do meu coração que aumentassem, que as pessoas viessem. E de fato a igreja cresceu, dobrou de tamanho aproximadamente. Mas havia um desejo que a igreja enchesse. É um desejo bom, é ou não é? Mas Deus falou comigo: alinhe o seu coração. E eu
conversando com ele, e eu não vou repetir exatamente as mesmas palavras, porque às vezes eu falo, às vezes eu penso, e aí eu não sei se eu estou falando ou pensando, mas eu estou conversando com ele. E eu disse, como assim, Senhor? Ele disse, você não precisa construir uma grande igreja. Construa grandes pessoas, que eu construirei uma grande igreja. Uau! Se antes toda a minha expectativa, força, esforço, era fazer com que a igreja crescesse, e isso começa a trazer desgaste para o pastor. Graças a Deus que ele nem deixou que eu continuasse. Foi no início. Muitos pastores entraram em depressão. Temos história de pastores no Brasil que se suicidaram por depressão. É muito fácil julgar, o cidadão é pastor, mas só quem passou pela depressão sabe o que significa isso. A pessoa não pensa, não raciocina como você está pensando, ela está dentro daquele contexto. Toma atitudes que não tomaria em outra situação. É muito fácil julgar, tirar a primeira pedra. É muito fácil. Amar é mais difícil, porque requer seu esforço. E aí eu estava lendo esse livro, o primeiro que me libertou essa palavra. E eu disse, uau, então eu não preciso mais ficar querendo me preocupar de encher a igreja. De fato a gente não deve se preocupar com nada, mas não deve focar em encher a igreja. Eu vou focar cada pessoa que Deus colocar perto de mim, eu vou querer que ela cresça, amadureça, que ela viva o propósito de Deus, que ela espiritualmente prospere, que ela na alma prospere, que no corpo dela haja cura, que financeiramente ela prospere, e a minha realização vai ser realizando o meu irmão. Uau! Como é que eu posso fazer isso? Comecei a entender. Bom, eu vou cuidar das pessoas que estiverem próximas a mim. E essas pessoas vão cuidar de pessoas que estiverem um pouco mais distantes de mim. E essas pessoas vão cuidar de outras. E eu sei que vai acontecer. E fiquei feliz, gerei expectativa. E a igreja começou a crescer. Uau! E aí, um bom tempo depois, me deparei com esse livro. E lendo esse capítulo, eu descobri a vida de Rick Warren. A história dele eu já conhecia por um outro ângulo, escrito num tom, numa linguagem evangeliquez. Mas esse livro estava sendo escrito de uma maneira muito pragmática, como historiador mesmo. Ele estava analisando os padrões, os hábitos, as influências de grandes grupos, pequenos grupos. E aí ele falando sobre Rick Warren, eu vi lá que no início da igreja que ele pastoreava, quando a igreja tinha aproximadamente 300 a 350 membros, ele entrou em depressão. Ele entrou numa depressão profunda que ela acreditava que nem voltaria para o ministério. E ele pegou sua esposa e foi para um lugar tirar férias. No caso dos Estados Unidos, era próximo do deserto, e ele foi para o deserto. Você aqui tem boas praias, viu? Mas lá ele foi para o deserto. E Deus falou com ele, mas ele não teve uma revelação tão clara sobre algo, mas uma coisa ele decidiu: eu vou pastorear de uma maneira diferente. Mas Deus falou uma coisa com ele. E quando eu li isso, eu vi, quem és tu? Rodrigo Botelho. Quem és tu para pensar assim, tão grande? Rodrigo Botelho. Uma pessoa que não era nada, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Opresso, tímido, não falava em público, não falava nem para 3, quanto mais em público. Eu sei de onde eu vim. Não acreditava que eu podia fazer nada. Por quê? Porque emocionalmente eu fui alimentado assim. Não foram culpa de pessoas, não fizeram por mal, mas eu não acreditava que podia fazer nada. Minha esposa disse hoje de manhã, contou uma revelação para quem estava aqui, que Jesus Cristo, quando veio na terra, ele se esvaziou da sua glória. Certo? Eu, quando vim para a terra, eu desliguei algo. Tem algo desligado. Está desligado. O que é? Gravar letra de música ou música. Está desligado. Não adianta chegar para o seu pastor e dizer: pastor, aquela música se lembra? Não. E aquela? Não. E aquela? Não. Não adianta. Está desligado. Um dia eu vou ativar pela fé e vai ficar ligado. Mas está desligado. Então eu não cantava, eu não sabia nem letra de música, eu não pregava e tinha um chamado pastoral. Eu sei de onde eu vim. Um nada, e Deus coloca, que nem aquela história de alguém ir passando e ver um poste e uma tartaruga lá em cima. Pastor Scott Webb pregando, e disse: qual é a primeira coisa que você faria se visse um poste e uma tartaruga em cima do poste? Qual é o primeiro pensamento que viria na sua mente? Todo mundo em voz alta, diga, primeiro pensamento. Como ela chegou lá?
Mas viria de outra maneira, porque você não ia acreditar como ela chegou lá. Não acredito. Você ia pensar que ela escalou, é? Quem colocou ela lá? Uma tartaruga no poste. Deus me colocou lá. Quando vocês forem descobrindo minha vida pessoal, né, irmã Fátima? Aí vão descobrir uma tartaruga no poste. Só que tem uma coisa. A tartaruga demorou tanto no poste que Deus transformou em águia. Quem aqui está preparado para dar voos altos? E por isso eu sei de onde eu vim, um nada. E eu lendo o livro, eu ri. Deus falou com o Rick Warren, uma igreja de milhares de pessoas nos Estados Unidos, uma das mais relevantes na história da igreja até hoje. Deus falou com ele: não construa uma grande igreja. Construa grandes pessoas, que eu irei construir uma grande igreja. Uau! A mesma palavra, uau! Tá bem na fita, isso? Pastor auxiliar de uma igreja com uma visão como essa, isso? Tá bem na fita. Mas deixa eu dizer algo. Ele não fez nada só. Ele descobriu que precisava delegar. Ele descobriu que em vez de encher um templo, ele foi até as casas, começou estudos nas casas. E já vai a dica, viu? Vamos ter muitos estudos nas casas, viu? Por quê? Palavra, comunhão. E nesses estudos das casas, não importava mais o tamanho do prédio, que não cabia. Não cabia mais. Lá nos Estados Unidos, na época, havia uma certa dificuldade dele conseguir prédios. Aqui em Candeias, eu estou descobrindo que há também. Eu estou olhando para tudo que é lado, procurando prédio. Pastor, o senhor chegou agora, mas não vai caber. Esse prédio não vai caber a visão que Deus tem dado para essa igreja. Então, se você conhece algum prédio, pode ir chegando para a gente, dar nome, endereço, a gente vai olhando, vai olhando. É para agora, pastor? Não sei o tempo, amado. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1 mês. Não sei. Pastor, e para que eu vou investir nesse prédio? Você? Para poder praticar algo que eu vou lhe ensinar, que eu aprendi. Pessoas, elas são atraídas pela unção. Mas elas só permanecem no lugar se elas observarem excelência. Convida uma autoridade, um grande empresário. Convida até aquele que está procurando comida no lixo. E leva ele para um local onde não tem excelência. Ele vai pensar: desordem eu já tenho lá. Mas a excelência faz com que as pessoas permaneçam. Então você, quando investe num prédio, não é por causa do prédio, é por causa das pessoas serem alcançadas. Aleluia. Então é lógico que podemos investir. Por quê? Se depois nós vamos deixar o prédio. Porque eu não vou me apegar a dinheiro, amado. Eu não vou me apegar a bem material. O investimento acontece para alcançar pessoas. Alcançou as pessoas, já alcançou o resultado. Quando a gente sair de um prédio como esse, se preocupe não. Tem uma igreja aqui do lado. Vamos ajudá-los a crescer. Eles crescem, ganham esse espaço aqui. E nós vamos para um lugar maior. Eu não me programei para contar isso para vocês, viu? Agora, se você resiste à palavra de Deus e deixa de investir, deixa de semear, deixa de ofertar, deixa de ser fiel, então Deus vai aguardar até que fiéis sejam levantados. Ou você se arrependa, ou eu me arrependa. Precisamos entender que quem faz uma visão da igreja local não é o pastor, é a igreja. E foi isso que Rick Warren descobriu. E quando ele descobriu, se tornou mais fácil. Aleluia. E eu quero te dizer que se na sua vida está tendo peso em alguma área, não é para ser assim. Deus, Ele é amor. E Ele deseja restaurar os teus sonhos. Aleluia. Eu vou voltar para Deus é amor. Eu consigo voltar hoje. Abra em João capítulo 3. João capítulo 3. Já estamos na segunda parte da ministração, entrando na última parte. Já deixei o esboço há muito tempo. Estou buscando dele só princípios fundamentais. João capítulo 3. Desculpe, o Espírito Santo me lembrou algo. Eu comecei lendo a história do bom samaritano.
Bora, vamos voltar para Lucas lá? Ele não vai me deixar sair do Lucas hoje, não. Lucas lá. Obrigado, Espírito Santo. Sem ti eu não sou nada. Lucas capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Ele, porém, querendo justificar-se, versículo 29, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Por conta de uma pergunta, o Senhor deu uma pregação toda. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, Jericó. Lugar de conquistas. Uau. No Antigo Testamento, nós encontramos a vida de um profeta chamado Elias. Elias passou por alguns lugares, passou pelo Jordão, onde foi estabelecido princípios. Passou por Betel, que representa a presença do Senhor, e foi até Jericó, lugar de conquistas. Aprendi ontem isso com o pastor Carlos Júnior. Aleluia. E eu estou vendo algo aqui. Uau. Me ajuda, Senhor. Vai devagar, que é muita coisa, Senhor. Aleluia. Diga comigo, Jericó. Aleluia. Deixa eu achar o versículo de novo aqui. Amém. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo, ou seja, a distância. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Diga comigo, compaixão. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pessoas estão indo nos seus caminhos, estão indo em direção aos seus destinos, e as circunstâncias, as pressões, às vezes salteadores, às vezes corruptos, às vezes bandidos mesmo, mas às vezes pessoas próximas, dão um jeito de trazer sofrimento, dano para essas pessoas. Essas pessoas têm um lugar para chegar, um lugar onde elas vão conquistar o propósito de Deus para a vida delas, realizar. E muitas vezes elas param feridas no meio do caminho. E 2 religiosos passaram perto, um sacerdote e um levita. Religiosos, conhecedores da lei. Tenhamos cuidados para não ficarmos como religiosos. Mas um bom samaritano, alguém que o povo judeu não considerava nem um povo como eles. Não queriam nem comer na presença deles. Aleluia. Eu me lembro falando isso que o pastor Humberto gosta muito de dizer. Tem gente que se veste de uma maneira. Não é que você não possa se vestir bem, amém? Paletó, gravata, fica à vontade. Eu trabalhei 9 anos da minha vida, todos os dias, paletó e gravata. Todos os dias. Todos os dias. Hoje em dia eu gosto de ficar livre, mas você pode ficar à vontade, paletó e gravata. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas tem pessoas que têm a expectativa que através das suas vestimentas vão ganhar a admiração do povo, uma admiração que não tem de Deus. Precisamos ganhar a admiração de Deus. Aí, meu irmão, você pode se vestir de ouro. Aí, minha irmã, você pode ter colares de ouro, diamantes, o que for, mas contanto que você tenha admiração de Deus. Aleluia. E esses religiosos, eles tinham essa vaidade.
passaram até a distância, não quero nem me envolver com isso. Mas o samaritano não. O samaritano, ele muitas vezes já tinha sofrido, na própria pele, discriminação. Não precisa levantar a mão, mas tem pessoas aqui que sofreram discriminação no trabalho. Porque não eram formados. Às vezes pela cor até da pele. Porque preconceito ainda existe aí fora. E a igreja foi chamada para derrubar isso de uma vez por todas. Aleluia. E aí o samaritano, ele já tinha sentido na pele. E ele aqui representa simbolicamente nosso Senhor Jesus. Jesus estava no céu, mas ele desceu do céu. Ele veio sentir na pele aquilo que você sente. Tentação, injúria, calúnia, sofrimento. Só que ele sentiu muito mais. Ele sentiu na própria pele todas as dores, todas as enfermidades. Ele sentiu na pele. E o samaritano foi até aquela pessoa, resgatou aquela pessoa, deu alegria, representado pelo vinho, colocou óleo, representando a unção, representando cura. A igreja foi chamada para amar o próximo, sim, assistenciar, sim, cuidar de idosos, cuidar de crianças, sim, mas lembrando que quando estiver fazendo isso, precisa colocar óleo, precisa ter unção. Quando você estiver no seu trabalho, não é porque você não está cantando na igreja, ou não é porque você não está pregando, mas tem que ter a mesma unção. A mesma unção está disponível. Misture sua vida com esse óleo. E ele resgatou aquele homem ferido. Levou para uma hospedaria. Pagou até aquilo que ele viesse a gastar depois. Deixou toda a provisão realizada. Para o propósito que Deus chama a sua igreja. Ele já tem garantido toda a provisão. Aleluia. Precisamos entender o plano de Deus e nos associar com Ele. Aleluia. Eu estava orando, dia 25 de dezembro. E mais uma vez Deus me lembrou de onde eu vim. Às 20h38 da noite. Deus me lembrou algo que me levou até o fundador do Ministério Verbo da Vida. Pastor Buddy, que já está com o Papai do Céu. Deixa eu filar aqui o que eu escrevi, que Deus falou comigo. Aleluia. Você tem paciência comigo? Amém. 25/12, às 8h38 da noite. Deus falou comigo, falou: alinhe-me, igreja, a minha palavra. Então confirmarei a minha palavra com sinais, curas, milagres. E shalom. Revelarei quem eu sou, porque eu e minha palavra somos um. E eu me lembrei que pastor Buddy testemunhando sobre a visão que Deus deu para ele, que ele viesse, alinhasse a igreja, a palavra, e Deus faria. Não é algo novo que me foi entregue, é a mesma coisa que eu vim ouvindo, mas Deus me lembrou. Quando nós estivermos no plano de Deus, seguindo para amar ao próximo, se prepare, viu? Provisão vai chegar. E vai chegar nessa igreja. Só que eu tenho uma notícia melhor ainda para você. Eu não sei se você sabe, mas a provisão só chega nessa igreja através das suas mãos. Através dos seus bolsos. Aleluia. Se você acredita nesse ministério, se você acredita na transparência, na integridade de quem está pastoreando aqui esse ministério, então você pode associar suas finanças a esse ministério. Se você não acredita, eu te dou 2 conselhos. Ou você fica aí ouvindo até Deus tratar teu coração, ou você pode perguntar ao Senhor para onde Ele quer lhe enviar mesmo. Porque você só deve estar num lugar onde você acredita com a visão. Mas sabe que eu cheguei aqui e tinha muita expectativa de como passar para o povo determinadas coisas excelentes. E sabe que eu me surpreendi com algo? Eu cheguei numa igreja, boa parte pronta. Uau! Louvor de excelência, mídia de excelência, pastores auxiliares de excelência, membresia de excelência. Meu Deus, é rápido e fácil dele, com a graça de Deus. Então por que Ele me trouxe aqui? Ele me trouxe aqui para não te atrapalhar. Ele me trouxe aqui para descobrir como facilitar. Uau! Meu Deus. Eu não vou atrapalhar o Espírito Santo. Eu vou deixar o Espírito Santo agir. Aleluia. Vocês perseveraram. 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 E está na hora da colheita. Aleluia. Eu preciso de um relógio digital, que eu acho que o tempo já deu.
Aleluia. Toda vez que a palavra de Deus é ministrada, Deus confirma a palavra dele com milagres. Todas as vezes. Não é o pastor que cura, não é homem, não é mulher, mas o Senhor poderosamente, Ele com a mão estendida, cura e manifesta. Tem pessoas que são curadas de algumas coisas que ele nem sabia que ia desenvolver, mas são curadas. E nunca vão saber. Tem outras que estão com alguns sintomas, e os sintomas no meio da ministração desaparecem. Quem aqui durante a ministração estava sentindo uma dor em alguma região, mas durante a ministração, procure agora. Procure agora. E não está mais. Quem aconteceu isso? Faz só um sinal com a mão. Uma irmã lá atrás, uma irmã aqui e uma irmã aqui. Sabe o que é isso? Não é o pregador, não. Deus só revela o que Ele está fazendo. A glória é dEle, o poder é dEle, o nome é dEle. E essas 3 pessoas só foi um sinal para que você seja estimulado. Se você está aqui presente, está com algum tipo de enfermidade, eu vou pedir que o grupo de louvor possa vir. Se você está aqui presente, pode ser inclusive só uma pessoa ou instrumento, se o grupo de louvor estiver ainda se preparando. Aleluia. Se você está com alguma enfermidade aqui, alguma dor, ou algum sintoma, ou algo que você sabe que humanamente não é nem possível curar, eu não vou estar perguntando a todo mundo aqui, não se preocupe. Mas vem receber a tua cura. Agora vem logo, não deixa Deus esperando. Se tem alguém aqui com algum tipo de doença, ou dor, ou enfermidade, venha receber a tua cura. Vem, fica aqui de costas para a igreja. Vocês podem começar como vocês bem sabem, aleluia. É um grupo pronto. Pode vir. Eu vou chamar minha esposa para orar comigo.